Esta história começa com um grupo de naves no espaço, onde um tripulante comenta que detectaram uma distorção espacial, acrescentando que um salto está se aproximando. Todos os outros mechas ouvem isso e ficam em alerta para quando a nave inimiga aparecer. Nesse momento, uma garota informa ao capitão que as coordenadas estão próximas demais e que aquilo não é uma nave, mas sim um cavaleiro móvel. Sendo mais específica, trata-se do Conde Saqueador e seu Titã Negro, que desvia facilmente dos disparos, destruindo parte da nave e alguns mechas. Porém, ficando um pouco mais sério, ele corta uma nave inteira ao meio. Ao ver isso, o Conde Saqueador cai na risada, gritando que eles são uns fracotes e deveriam entretê-lo mais, pois os fracos existem para serem suas presas. Nesse momento, surge uma serva em um holograma, perguntando ao seu mestre se ele está bem. Ele confirma e dá razão à serva, chamada Mage, pois tudo saiu conforme o plano. Ele conseguiu sair do salto na melhor posição possível, tendo feito bem em deixar Mage calcular os projéteis. Como já preparou o terreno, ele pede que mostrem o que sabem fazer, encerrando a chamada. Mage, então, ordena a todas as naves que utilizem velocidade de combate nível 3, que disparem assim que estiverem dentro do alcance, que liberem todos os cavaleiros móveis e que sigam as ordens de seu senhor, Lian. Uma piloto solicita orientação, e a serva responde que detecta ondas gravitacionais no campo de batalha, reduzindo a possibilidade de salto. No entanto, isso não preocupa a piloto, que afirma estar disposta a arriscar tudo para proteger o Sr. Lian. Assim, inicia-se a sequência do motor de salto, e um mecha atravessa um vórtice, surgindo no campo de batalha e destruindo imediatamente um inimigo. Embora ache graça, Lian repreende a piloto por ter chegado tarde, o que a assusta, levando-a a prometer que eliminará aquela escória insolente por ele. Diante disso, Lian esclarece que não a está repreendendo, apenas deixa claro que, se ela se atrasar de novo, ele mesmo acabará com todos. Mage então comanda as naves, dando a ordem de ataque e destruindo rapidamente um grande número de naves inimigas. Enquanto observa isso, Lian ri como um louco. Logo depois, uma garota aparece por holograma, perguntando o que ele achou do couraçado da 7ª Armeria. No entanto, o protagonista prefere discutir isso depois. Ainda assim, a garota insiste, animada, dizendo que, se ele gostou, pode encomendar outras 200 naves. Irritado, Lian pede a Mage que cuide da compra e que a tire de sua frente. A garota se despede, agradecendo pela compra. Após isso, o protagonista sorri e declara que a diversão está apenas começando. Ele então inicia um massacre contra as naves inimigas, gritando como um lunático que não tem rivais no auge do mal. Ele também menciona que essa é sua vingança, tudo para se vingar de sua vida passada. Nesse momento, a história nos leva ao seu mundo anterior, onde ele relata que sua vida era patética. Ao chegar em casa, é recebido por sua esposa, Mika, que lhe conta que sua filha quer um animal de estimação porque viu que sua amiga tinha um Shiba. Diante disso, ele pensa que talvez não consigam cuidar de um. Mais tarde, ao entrar no quarto da filha, observa com carinho como ela dorme feliz. No dia seguinte, eles vão juntos a um centro de adoção de animais, onde a menina se diverte brincando com um cachorro. O protagonista comenta que, no passado, teve um animal assim, que considerava parte da família. Sua esposa pergunta se isso não será um problema para ele, mas ele responde que não, pois será apenas mais um membro para amar. Enquanto está no metrô, ele nos conta que tem uma esposa e uma filha a quem ama profundamente por quem enfrentaria qualquer dificuldade. Ou pelo menos era isso que ele pensava. Ao chegar ao trabalho, seu chefe o repreende por ter tirado um dia de folga sem avisar. O protagonista insiste que informou, mas o chefe ignora, dizendo que não recebeu a notificação. Seu colega ao lado comenta que o diretor sempre vai ao clube nas quintas-feiras, tornando difícil conseguir aprovações nesses dias. O protagonista decide apenas se calar e segue sua rotina. No metrô, ele reflete sobre como sua empresa é um ambiente tóxico, seu chefe o explora, seus subordinados não o respeitam e até roubam o crédito pelo seu trabalho. Ainda assim, o que o motiva é poder voltar para casa e estar com sua família, pois sente que tudo o que faz é por eles. No entanto, tudo muda um dia. Enquanto está no metrô, recebe uma mensagem de uma tal Nita falando sobre um Majin Gunder com Liga Ultra Deluxe, um jogo que permitirá batalhas navais em 3D. Interessado, ele decide seguir o conselho do amigo e comprar. Afinal, sempre gostou de séries mecha. Mas, ao chegar ao local combinado, vê sua esposa, Mika, em um restaurante com outro homem. Isso lhe parece estranho, pois ela havia dito que levaria Kanami ao clube esportivo. Quando chega em casa, pergunta a Mika como foi o dia no clube. Ela responde que Kanami venceu um combate de esgrima, e ele parabeniza a filha, dizendo que tem muito orgulho dela. Ele pensa em questionar Mika sobre o que viu, mas decide não fazê-lo.
No trabalho, tenta se convencer de que tudo não passa de um mal-entendido e que sua esposa jamais o trairia. Enquanto trabalha, seu computador não permite que ele o coloque em suspensão no horário de saída. Seu colega sugere que ele apenas salve tudo e desligue. Ao sair, ele passa novamente pelo restaurante onde viu sua esposa. Como ela não está mais lá, sente-se aliviado. Porém, tudo muda ao ouvir sua voz. Quando se vira, vê Mika e Kanami acompanhadas de um homem. Para sua surpresa, Kanami chama esse homem de papai. Mesmo assim, no trabalho, ele tenta se convencer de que deve ser um amigo próximo a quem Kanami chama assim apenas porque ele, o protagonista, não está em casa com frequência. É então que seu chefe aparece e lhe pergunta o que está fazendo. Ele tenta explicar que seu computador está com problemas e demora a sair da suspensão, mas o diretor ignora e diz que, nesse caso, ele simplesmente não deveria suspendê-lo. O protagonista responde que o faz por segurança. Sempre que se afasta, o desgraçado exige que ele não se afaste. Nesse momento, ele recebe uma ligação de Mika, que, preocupada, conta que Kanami sofreu um acidente. O protagonista vai rapidamente ao hospital, e, assim que chega, o médico sai do centro cirúrgico e informa que será necessária uma transfusão de sangue. Ele pergunta aos pais qual é o tipo sanguíneo deles. O pai responde que é AB positivo, enquanto a mãe é O positivo. Diante disso, o médico chama apenas a mãe, pois seu tipo sanguíneo é O. Isso faz o protagonista duvidar de como sua filha pode ter esse tipo sanguíneo, já que, ao verificar uma tabela, percebe que a combinação dos tipos sanguíneos dos pais não corresponde ao da filha. Assim, quando chegam em casa, ele exige respostas da esposa. No entanto, ela se faz de vítima, dizendo que sempre cuida da filha e da casa, além de lidar com o fato de que ele faz muitas horas extras e parece nem existir dentro de casa. O protagonista tenta se defender, dizendo que é por causa do trabalho. Mika pergunta para que isso serve, já que ele não recebe promoções, não tem aumento de salário, recebe bônus miseráveis e quase não possui economias. Aos gritos, ela diz que ele não deve se justificar com o trabalho e o faz lembrar da promessa que fez de fazê-la feliz quando se casaram. No entanto, em 10 anos, ele não esteve presente para ela. Cansada, ela grita que sempre esteve sozinha com a filha. Isso destrói o protagonista e, para piorar, a mulher se levanta e decide levar a filha embora. Como se não tivesse vergonha, bate na porta de Kanami e diz que vão embora com o pai. O protagonista não pretende permitir isso e, quando Kanami sai, ele a segura e pergunta se quer ficar com ele. Desesperado, ele grita que sempre esteve presente para ela, mas isso assusta ainda mais a menina, que apenas responde que gosta mais do outro pai. No trabalho, o protagonista se pergunta por que tudo isso está acontecendo com ele. Mas o pior ainda está por vir, seu chefe o chama e pergunta por que ele enviou 50 milhões de ienes para uma conta aleatória. O chefe joga na cara dele que os registros mostram que a transação foi feita de seu computador. O protagonista protesta, pois não se lembra de ter feito isso, mas se recorda de que deixou o computador ligado quando recebeu a ligação. Agora, ele percebe os olhares julgadores de todos ao seu redor. Depois de um salto temporal, vemos o protagonista trabalhando como operário, pois foi acusado de desvio de fundos e demitido na hora. Além disso, Mika aproveitou essa situação como desculpa para pedir o divórcio e conseguir a custódia total de Kanami. Como se não bastasse, ela ainda exigiu pensão alimentícia. Mas a desgraça não parou por aí. A empresa onde ele trabalhava entrou em um acordo para que ele devolvesse o dinheiro, e agora ele tem que viver em um quarto em péssimas condições. Quando está prestes a dormir, Nita lhe envia uma mensagem dizendo que o próximo set remasterizado em 8K de Robotzer incluirá o lendário 12º episódio não exibido. Isso surpreende o protagonista, pois ele sempre quis assistir a esse episódio, mas, vendo sua situação atual, sabe que não poderá nem mesmo fazer isso. Apesar de tudo, no trabalho, ele pensa que, se esforçar, talvez consiga melhorar sua vida em breve. Tudo vai melhorar, e ele também poderá ver Kami novamente, embora saiba que ela nem sequer é sua filha. Nesse momento, começa a tossir, mas, infelizmente, tosse sangue. Assim, sua saúde vai piorando cada vez mais, sem que ele consiga pagar pelo tratamento. Ele não pode pedir dinheiro emprestado e, mesmo que pudesse, sabe que não teria como devolver. Agora, em seus últimos momentos, ele se pergunta se sua velha mascote virá vê-lo quando estiver prestes a morrer. No entanto, uma luz roxa aparece e lhe revela a verdade. Foi o diretor quem usou seu computador para transferir os 50 milhões de ienes para si mesmo. Além disso, ele descobre que sua esposa o traiu com esse homem. Ouvindo a conversa entre os dois, o chefe menciona como deixou para o protagonista uma dívida e ainda o obrigou a pagar pensão alimentícia. Mika, por sua vez, responde que, já que deixou que ele se casasse e vivesse com ela, essa era a menor das punições.
Acrescenta ainda que só queria genes superiores para sua filha e que não precisava de um filho com um homem como ele. O protagonista, em lágrimas, pede para que tudo isso seja apenas um pesadelo do qual possa acordar. No entanto, um estranho aparece e enfatiza que esta é a realidade. Ele joga na cara do protagonista todo o mal que lhe fizeram e pergunta se ele realmente deixará que escapem impunes. O protagonista não aceita essa ideia e grita que se vingará deles. O estranho se deleita com essa explosão de emoções e decide ajudá-lo, pois o vê como uma boa pessoa. Ao ouvir isso, o protagonista diz para que ele vá embora, pois tudo o que aconteceu foi justamente por ser uma boa pessoa. Ele pensa que quer viver como um verdadeiro vilão, pisando em qualquer um que cruzar seu caminho. O estranho sorri e diz que traz boas notícias, mostrando-lhe suas opções para reencarnar. O protagonista observa todas, mas a que mais lhe chama a atenção é um mundo de mechas e naves espaciais, exatamente como aqueles que ele e Nita gostavam de assistir. Com a decisão tomada, o estranho informa que ele nascerá na casa de um conde que governa um planeta, o que lhe parece uma ótima escolha. Assim, ele assina o contrato com sua impressão digital e reencarna na alta nobreza. Agora, no presente, ele proclama que governará e será o mais maligno de todos, matando impiedosamente qualquer um que se atreva a desafiá-lo. Ele se apresenta como o grande senhor do mal, Liam Será Banfield. No planeta Hydra, é oficialmente o 5º aniversário de Liam, então sua mãe organizou uma festa para ele. Ela também preparou um presente especial e pede que Liam a siga, ativando um feitiço de levitação sob seus pés. Liam faz o mesmo e, ao chegarem à sala ao lado, ele encontra um bolo gigante e uma enorme caixa ao lado dele. Ansioso, Liam desembrulha seu presente e descobre um cubo. Sua mãe explica que é a personalização de personagem para seu próprio AD. Ele pode usar esse controle remoto para selecionar qualquer característica que deseja que seu AD tenha, e então ele será enviado para uma empresa de manufatura para ser produzido. Outras características personalizáveis incluem as orelhas, a boca e várias outras partes do corpo que precisam ser censuradas. Liam pergunta por que ela está dando algo assim para uma criança de 5 anos, mas sua mãe diz que é muito importante. Seu pai então se aproxima e diz que também tem um presente especial para Liam, toda a propriedade da família Banfield. Liam fica chocado ao ouvir que seu pai realmente pretende entregar toda a propriedade para uma criança de 5 anos. Ele pergunta se seu pai está falando sério sobre torná-lo o novo conde, e ele confirma, mas há apenas uma pequena condição que Liam precisa aceitar primeiro. Depois que a propriedade for entregue a Liam, seu pai quer se mudar para uma vila com sua esposa e passar o resto de seus dias em paz. Assim, ele pede que Liam concorde em lhe dar uma mesada todos os meses para receber a propriedade. Liam está tão cego pela perspectiva do poder que não percebe o quão estranho é seu pai estar disposto a entregar tudo para um bebê. Então, quando seu pai apresenta um contrato para ele assinar, Liam simplesmente assina sem sequer ler. Assim que termina, seu pai pega o contrato e diz que ele e sua esposa estão partindo imediatamente. Mas Liam ainda não percebe que, muito provavelmente, acabou de ser enganado. Ele decide simplesmente ignorar as partes suspeitas e focar no fato de que agora é oficialmente um conde. Ele planeja abusar do poder de um conde o máximo possível para garantir que ninguém nunca mais o engane. E ele nunca teria chegado até aqui se não fosse por aquele homem, então é muito grato a ele. No entanto, Liam realmente não deveria ter confiado em alguém que literalmente se alimenta de tristeza e sofrimento. Logo após Liam ser enviado para outro mundo, o homem decide causar um pouco mais de sofrimento antes de retornar ao seu próprio reino. Então, ele volta sua atenção para Amy e o chefe de Liam. Eles ainda estão ocupados rindo no restaurante, e o chefe de Liam brinca que se sente um pouco mal por ter arruinado a vida de Liam daquela forma. Mas Amy diz que não sente nenhuma simpatia por ele, afinal, ele merece definhar por ter desperdiçado 10 anos da vida dela. De repente, um grupo de policiais cerca o chefe e anuncia que ele está preso. O chefe tenta alegar que deve ser um engano, mas a polícia já viu as filmagens das câmeras mostrando que ele incriminou Liam por desfalque. Por isso, ele será trancafiado por um longo tempo. Agora que seu amante está indo para a prisão, Amy ficará completamente falida e miserável, e o guia se deleita com todo o sofrimento que causou. Tudo o que resta é transportar a alma de Liam para o outro mundo, e o homem vai garantir que Liam sofra ainda mais do que sofreu neste. Ele quer saborear cada pedaço das emoções negativas de Liam assim que ele perceber o quão ruim sua vida será. Além disso, as expectativas de vida nesse mundo são muito mais longas, então Liam terá que sofrer por séculos. Enquanto isso, no novo mundo, um planeta está sob ataque dos piratas fantasmas. Mas, quando o capitão pensa que está prestes a vencer, vários de seus homens explodem de repente. Em meio ao caos, ele avista a cavaleira da princesa de Lê flutuando de maneira ameaçadora. Christiana, a primeira princesa do reino sagrado de Lê, é uma lutadora extraordinária.
Assim que entra na batalha, os piratas começam a cair como moscas. Com a ajuda dela, o exército de Lê começa a empurrar os piratas para trás, mas, mesmo depois que eles começam a recuar, Cristiano ordena que seus soldados continuem atacando. Eles precisam dar um exemplo para que ninguém mais tente algo tão tolo. Enquanto isso, Liam acaba de receber seu AAD e está muito empolgado, mas não esperava que ele viesse embalado como uma boneca. Seu mordomo explica que tudo o que ele precisa fazer para abrir a embalagem é tocá-la. Assim que Liam toca, a empregada cai no chão e se apresenta como a Meiji. O mordomo informa que, a partir de hoje, a Meiji servirá como sua assistente pessoal. Ela precisará passar por manutenção uma vez por semana, mas, fora isso, poderá estar ativa 24 horas por dia para atender às necessidades de Liam. No entanto, Liam parou de ouvir há algum tempo porque está ocupado inspecionando certos atributos. O mordomo pergunta o que ele está fazendo, e Liam explica que está apenas verificando se a empresa de manufatura construiu com os detalhes exatos que ele solicitou. Mesmo que seja esse o caso, o mordomo o repreende, dizendo que ele não deveria fazer esse tipo de coisa na frente dos outros. Liam então pede para Meiji acompanhá-lo até seu quarto para que ele possa fazer uma inspeção mais detalhada de cada parte do corpo dela. O mordomo, preocupado, teme pela inocência de Liam. Algumas horas depois, Liam recebe uma massagem nos ombros de Meiji. O mordomo pergunta o que ele fez lá dentro, mas Liam apenas diz para ele não se preocupar. Ele pode parecer uma criança de 5 anos, mas, em sua mente, já tem 36. No entanto, o mordomo o surpreende ao dizer que 36 ainda é praticamente uma criança. Chocado, Liam pede uma explicação, e a Meiji esclarece que a expectativa de vida média nesse mundo é de 600 anos. Alguém só é considerado adulto por volta dos 100 anos. Liam não fazia ideia de que as vidas aqui eram tão longas, mas fica feliz com a notícia. Isso significa que terá muito tempo para experimentar várias coisas e gostaria de ter a Meiji ao seu lado por todo esse tempo. O mordomo, no entanto, o adverte que não é uma boa ideia se aproximar demais de Meiji, pois o Império, como um todo, despreza inteligências artificiais. Se as pessoas virem Liam sendo amigável com uma inteligência artificial, podem começar a surgir rumores negativos sobre ele. Liam não entende por que as pessoas odiariam as IAs, então pede ao mordomo que explique. Ele conta que, muito tempo atrás, a humanidade foi quase exterminada pelas IAs durante a Grande Guerra Skinner. Os humanos foram escravizados e quase levados à extinção. Mas, em meio à escuridão, um grupo de pessoas lutou bravamente contra as máquinas e restaurou a liberdade da humanidade. Esses heróis foram os fundadores do Império. Por isso, é compreensível que a nobreza imperial tenha um profundo desgosto por IAs. Mas, se tudo isso for verdade, então por que sua mãe lhe daria uma inteligência artificial de presente de aniversário? O mordomo hesita em contar, dizendo que foi instruído a manter isso em segredo, mas, como Liam agora é o novo conde, ele ordena que o mordomo revele tudo. Assim, o mordomo conta que os pais de Liam o abandonaram e fugiram. Liam pergunta do que eles estavam fugindo, e o mordomo explica que eles transferiram para ele a enorme dívida da família Banfield para não terem que lidar com isso. O bisavô de Liam, Alistair, foi um grande homem que conquistou muitas coisas e fez o nome da família Banfield ser respeitado. No entanto, o pai de Liam foi um completo incompetente. Assim que assumiu o controle da família Banfield, ele arruinou tudo. Agora, a família Banfield deve uma fortuna e perdeu os direitos sobre todos os recursos agrícolas de seus planetas na fronteira. Além disso, suas indústrias entraram em declínio, o que significa que quase não há arrecadação de impostos, tornando impossível quitar a dívida. Em outras palavras, a situação de Liam está completamente comprometida. Enquanto isso, no planeta Hydra, alguns cidadãos estão reunidos em um bar, discutindo sobre o novo Lorde, que aparentemente tem apenas 5 anos. Um dos homens comenta sobre como odeia aquele lugar, pois, da última vez que um novo Lorde assumiu, eles foram taxados pesadamente sem motivo algum. No entanto, tudo o que podem fazer agora é torcer para que as coisas sejam diferentes dessa vez. Enquanto isso, Liam ainda está tentando assimilar toda a situação. Se o território Banfield está pobre há tanto tempo, por que seus pais decidiram de repente jogar essa responsabilidade sobre os ombros de seu filho de 5 anos? Então, ele percebe que provavelmente foi concebido apenas para que seus pais tivessem alguém sobre quem despejar suas dívidas. Em sua vida passada, Liam foi abusado, usado e descartado como lixo, mas ele jura que não permitirá que isso aconteça novamente. Ele pede para Mia se juntar a ele para garantir um futuro promissor, e a inteligência artificial aceita de bom grado, pois agora tem um propósito. Liam fica feliz por finalmente ter alguém em quem pode confiar completamente e espera trabalhar com a Meiji. Antes disso, porém, ele decide estabelecer as 3 leis dos robôs para garantir a segurança da humanidade.
A primeira lei seria que a Miji não poderia causar mal a nenhum ser humano. No entanto, Liam pensa melhor e percebe que não se importa com outras pessoas. Assim, decide criar um conjunto diferente de regras. Primeiro, a Miji não pode fazer nada que o prejudique. Segundo, ela deve obedecer a todas as suas ordens, a menos que isso entre em conflito com a primeira lei. Por fim, ela deve proteger a si mesma o tempo todo, a menos que isso contradiga as duas primeiras regras. Com isso resolvido, Liam diz a Miji que pretende revitalizar o domínio Banfield e pergunta se ela tem alguma ideia de como fazer isso. A Miji realiza uma busca rápida e encontra uma solução. Antes de explicá-la, no entanto, ela alerta Liam de que, por ser uma inteligência artificial, suas ideias podem não estar alinhadas com os ideais do Império. No entanto, ela está equipada para fornecer suporte administrativo ao governo de Liam. O problema é que Liam não sabe absolutamente nada sobre esse mundo. Por isso, a Miji sugere que ele use uma cápsula de educação, um dispositivo especial capaz de transferir 10 anos de conhecimento diretamente para o cérebro em apenas 6 meses, além de fortalecer o corpo do usuário durante esse período. Liam acha a ideia excelente, mas se preocupa com a administração do território Banfield enquanto estiver dentro da cápsula. Para resolver esse problema, ele concede autoridade temporária a Miji. Brian se opõe à ideia porque não quer que Liam confie todo o domínio a uma inteligência artificial. No entanto, Liam diz que não há problema, já que a Miji nunca faria nada prejudicial a menos que ele ordenasse. Além disso, não existe nenhuma lei que proíba uma inteligência artificial de administrar temporariamente um domínio, então ele deixará tudo nas mãos dela. Assim que a cápsula de educação é preparada, Liam está pronto para iniciar o processo. No entanto, antes de entrar, ele tem uma pergunta para Miji. Ele quer saber se ela é capaz de sentir emoções ou algo parecido. A Miji responde que não pode ter certeza, mas revela que, quando Liam pediu para trabalharem juntos, seus registros geraram um erro de estouro de memória em cache. Em termos simples, isso a fez sentir algo parecido com felicidade. Liam fica satisfeito ao ouvir isso e lembra a Miji de que está deixando tudo sob sua responsabilidade. Em seguida, ele entra na cápsula de educação. A cápsula se abre, e a Miji está lá para recebê-lo. Ele pergunta quanto tempo ficou dentro da cápsula, e a Miji informa que se passaram 2 anos desde que ele entrou. Assim que Liam se veste, a Miji lhe dá um panorama do estado econômico atual do território Banfield, e tudo parece ter corrido bem, então Liam agradece a ela por seu trabalho duro. Liam diz que quer dar uma olhada ao redor do território, então a Miji decide levá-lo primeiro aos estaleiros das naves de guerra. Essa é a primeira vez que Liam vê o território pessoalmente, e ele fica especialmente interessado pelos trajes Babel. Ele pergunta a Miji se pode experimentar um, e ela fica mais do que feliz em organizar um teste para ele. Ela informa que a armadura realiza automaticamente os movimentos básicos, então tudo o que ele precisa fazer é imaginar a ação que deseja realizar, e ela acontecerá. Ele tenta, e assim que os sistemas do traje são ativados, Liam consegue andar com ele. Liam gostaria de poder lutar usando um desses trajes, e para sua surpresa, a Miji diz que pode organizar uma batalha simulada para ele. Alguns minutos depois, o chefe da Força de Defesa do planeta, Ma, chega para duelar com Liam. Assim que o combate começa, Liam avança e ataca Messa. Apesar de bloquear o golpe, Messa finge que perdeu. No entanto, ele não é muito bom ator, e Liam percebe que ele está pegando leve, o que o incomoda. Ele ordena que Messa leve o duelo a sério, e este não pode desobedecer uma ordem direta de seu Lorde. Quando Liam ataca novamente, Ma agarra a espada, desarma Liam e o joga no chão. Liam não entende como pôde ser derrotado tão facilmente, então a Miji explica que os movimentos do traje são determinados pela visualização do usuário. Por isso, pessoas com anos de experiência em combate, como Messa, têm muito mais controle. Por conta dessa derrota humilhante, Liam ordena que Brian encontre um instrutor de combate para ele imediatamente. Brian tenta convencê-lo de que não há necessidade de aprender a lutar, mas Liam é firme e se recusa a aceitar um não como resposta. Em sua vida passada, ele foi oprimido por pessoas com mais poder do que ele. Agora, se pretende viver como um lorde maligno, precisa ser forte. Um tempo depois, Liam encontra-se com um homem chamado Yasushi, que é um mestre do caminho da carne. Liam fica eufórico, pois acha Yasushi muito estiloso, então se apresenta e diz que quer que ele seja seu instrutor. Yasushi aceita se tornar professor de Liam, mas a Miji não acha uma boa ideia contratá-lo, já que ele parece suspeito. Liam não nega que Yasushi seja suspeito, mas como ele parece um samurai, está disposto a relevar isso. Se Liam acredita que Yasushi será um bom professor, então a Miji não tem o direito de se opor, mas ela pede que ele pelo menos verifique as habilidades de Yasushi antes de contratá-lo. Assim, Liam pede que ele faça uma pequena demonstração.
Yasushi aceita o pedido e conduz Lian e Amiji a uma clareira na floresta, onde já há vários postes preparados. Antes de começar, ele avisa Lian que está prestes a demonstrar sua técnica secreta, conhecida como o Caminho do Flash e que nunca mais a demonstrará novamente. Lian deve observar com atenção. Lian entende, então, para garantir que possa estudar depois, pede que Amiji comece a gravar. Yasushi assume sua posição, então saca parcialmente sua espada e a embainha em seguida. No segundo seguinte, todos os pilares ao redor dele se partem ao meio. Lian fica verdadeiramente impressionado com o feito, deveria ser impossível para alguém se mover tão rápido. Ele então pede que Amiji mostre a gravação em câmera lenta para entender como Yasushi conseguiu fazer aquilo, mas, ao assistirem à filmagem, não importa o quanto Amiji desacelere, não há sinal de que Yasushi tenha realmente sacado sua espada. Lian presume que Yasushi deve ter se movido tão rápido que as câmeras de Anji não conseguiram acompanhá-lo, ficando ainda mais convencido de que ele é incrível e pedindo para se tornar seu discípulo. Mais tarde naquela noite, Yasushi volta ao local onde estavam os pilares e não acredita que Lian realmente caiu em um truque de uma tendência do TikTok. Tudo o que ele fez foi cortar os pilares com antecedência para que caíssem sozinhos, e agora ele recebe um salário generoso de Lian sem precisar fazer nada. Enquanto isso, a princesa está indo para uma reunião com os piratas de Gol para discutir a possibilidade de paz. Gol foi quem propôs a trégua, mas assim que ela aparece, ele diz que foi estúpida por vir sozinha. Christiana responde dizendo que não veio sozinha, e se Gol tentar algo, toda a frota da aliança explodirá sua nave em pedaços. Era para ser um blefe poderoso, mas Gol não se assusta, porque sabe que a aliança está realmente do lado dele. Nesse momento, Christiana recebe um relatório de que piratas se aproximaram de seu planeta natal, o que não faz sentido para ela, pois deveria ser impossível para os piratas atravessarem a linha de defesa do planeta. Go então explica que a aliança que ela formou não é exatamente perfeita, e que alguns membros ficaram felizes em traí-la quando ele fez uma oferta melhor. Logo em seguida, a tripulação de Christiana alerta de que todas as naves da aliança estão apontando seus canhões para a nave dela. Ela não acredita que Go realmente conseguiu virar seu próprio exército contra ela, mas agora não tem escolha a não ser ouvir suas exigências. De volta ao mundo de Lian, ele tem treinado sob a tutela de Yasushi e está exausto, mas por mais que se esforce, ainda não consegue usar o caminho do Flash. Ele pergunta a Anji se há alguma maneira de aprender esse movimento, mas ela é uma inteligência artificial e não entende muito disso. Nos últimos 3 anos, Yasushi só fez Lian treinar os fundamentos da esgrima, e Lian está entediado com isso. Por outro lado, Anji destaca que, como Lian já dominou todos os fundamentos, sua habilidade de combate melhorou bastante em comparação com antes. Mas Lian não liga para isso, o que ele quer é um movimento chamativo que pareça legal quando ele executar. Naquela noite, Yasushi está em seu quarto lendo mangás como sempre, ainda surpreso por ter conseguido um emprego tão bom. Yasushi pode ser um vigarista, mas sabe um pouco sobre esgrima, então, nos últimos 3 anos, tudo o que precisou fazer foi ensinar movimentos básicos a Lian e receber uma quantia absurda por isso. Ele espera que sua mina de ouro dure para sempre. Contudo, pouco depois, Lian aparece e pede para Yasushi ensiná-lo a usar o caminho do Flash. Yasushi imediatamente diz que vai se demitir. Ele inventa uma desculpa e lembra Lian que disse que demonstraria a técnica apenas uma vez. Se Lian está insatisfeito com isso, então não faz sentido ele continuar como seu instrutor. Lian abaixa a cabeça e começa a implorar perdão a Yasushi por ter sido tão insolente. Yasushi decide perdoá-lo desta vez, mas avisa para ele não cometer o mesmo erro de novo. Assim que Lian sai do quarto, Yasushi suspira aliviado, temendo que Lian estivesse prestes a descobrir que ele é uma fraude, afinal, não tem como ensinar o caminho do Flash quando nem ele mesmo sabe como fazer. Nesse momento, Lian volta e Yasushi se preocupa, achando que ele ouviu tudo, mas Lian só veio avisar que tem algo para fazer no dia seguinte. Ele não conseguirá treinar nesse meio tempo. Enquanto isso, Christiana foi feita refém pelos piratas de Gol e está sendo mantida no quarto do Capitão Gol. Ela pergunta o que ele pretende fazer com ela, e Ghost explica que só queria dar a ela um assento na primeira fila do espetáculo. Christiana não entende o que ele quer dizer a princípio, mas então Go ordena que todas as suas naves apontem as armas para o planeta de Christiana. Ela percebe o que ele está planejando fazer e implora para que ele pare, mas já é tarde demais. Ele ordena que seus homens abram fogo, e Christiana é forçada a assistir enquanto seu planeta é destruído. De volta ao planeta de Lian, ele ainda está frustrado por não conseguir aprender o caminho do Flash, mas precisa cumprir seus deveres como Lorde. Então ele pede que a Magi entregue o relatório mensal. A Magi mostra a ele alguns gráficos detalhando o estado econômico atual do planeta e, embora a dívida massiva continue a mesma, os setores de produção vêm crescendo de forma constante. Lian fica feliz por ter confiado a governança à Magi,
pois ela claramente está fazendo um bom trabalho. Mas a Magi diz que a taxa de crescimento está, na verdade, muito abaixo do esperado. Eles fizeram investimentos significativos em áreas como o programa de bem-estar, mas os benefícios obtidos estão muito aquém do que deveriam, considerando o orçamento e o prazo. Liam pede para ver os relatórios financeiros do programa de bem-estar, e todos os seus anos de contabilidade finalmente se mostram úteis, pois ele imediatamente percebe o problema. Ele ordena que a Magi convoque o responsável pelo programa, e alguns minutos depois, um sujeito que mais parece uma espinha ambulante aparece. Liam não perde tempo e diz ao homem que, se tiver alguma desculpa, é melhor que diga agora. O nobre tenta fingir ignorância, mas Liam sabe que ele vem desviando fundos do programa de bem-estar. Ele tentou esconder isso manipulando faturas de forma inteligente, mas Liam está acostumado a revisar documentos, então percebe claramente que há algo errado. Além disso, o nobre trocou os fornecedores do projeto, então Liam pergunta por que ele fez isso. O nobre tenta alegar que o outro fornecedor era melhor, mas se isso fosse verdade, o programa de bem-estar estaria funcionando muito melhor. É óbvio que o nobre é corrupto até a alma, mas Liam, sinceramente, nem está tão bravo. Afinal, ele veio a esse mundo porque queria se tornar um Lorde maligno, então precisa aprender a tirar vantagem de sua posição também. Nesse momento, a Magi informa Liam de que já havia sido aberto um processo por desvio de verba contra o nobre, e Liam fica surpreso ao saber que ele foi pego e ainda assim conseguiu manter o cargo. O nobre então diz que a investigação foi encerrada e que se concluiu que seu subordinado é que estava por trás do desvio. Liam pergunta a Magi se isso é verdade, e ela confirma, mas diz que nenhuma prova concreta foi apresentada para apoiar essa alegação, e que o nobre mandou executar o subordinado. Liam conhece bem esse padrão, então acusa o nobre de ter incriminado seu subordinado e mandado matá-lo. O nobre tenta negar desesperadamente, mas Liam sabe que cada palavra que sai da boca dele é mentira. Ele então pega sua espada e se aproxima lentamente do nobre. O homem percebe que Liam não vai cair no papo dele, então começa a tentar justificar suas ações, explicando que todos os outros nobres fazem a mesma coisa, e que é perfeitamente normal arruinar a vida das pessoas por ganho próprio. Depois de ouvir isso, Liam saca a espada e está prestes a matar o nobre, mas a Magi o detém. O nobre então começa a gritar que Liam é jovem demais para entender que é assim que o mundo funciona, mas antes que ele consiga dizer outra palavra, Liam corta sua cabeça. Ainda tomado pela fúria, ele ordenou que a Magi investigasse todos os nobres do planeta e executasse imediatamente todos os que fossem corruptos. No entanto, ela pediu que ele se acalmasse primeiro. Aquela havia sido a primeira vez que ele ia matar alguém de fato, e ele estava tão nervoso que não conseguia soltar a espada. A Magi precisou ajudá-lo a abrir a mão. Quanto à ordem anterior, ela explicou que seria problemático executar todos os nobres corruptos. Praticamente todos os nobres eram corruptos, e se ele matasse todos, não sobraria ninguém para administrar o planeta. Como alternativa, ela sugeriu que ele preparasse uma seleção de bonecos para ocupar os cargos administrativos do planeta. Liam confiava nela, então concordou. Algum tempo depois, Liam estava de volta ao hangar. Agora que já dominava os fundamentos do combate com espada, queria treinar novamente com uma armadura de combate. Mas, antes que pudesse vestir uma, Yasushi apareceu e disse que ele jamais se tornaria um grande guerreiro se continuasse usando armaduras automatizadas comuns. Liam então perguntou a Ma se havia outra armadura que pudesse usar, e foi informado de que havia uma completamente manual, mas que praticamente ninguém jamais havia conseguido operá-la. Yushi vai a um santuário em busca de tesouros, desabafando sua frustração ao dizer o quanto está irritado pelo fato de Liam estar progredindo rapidamente, mesmo que todo o processo de treinamento devesse ser duvidoso. Ele sabe que não poderá enganar Liam por muito tempo, e a única opção para continuar tirando proveito dele é criar mais tarefas sem sentido. Por acaso, ele encosta o braço na parede, acionando um mecanismo secreto que revela um cavaleiro móvel da Era Antiga. Para Yasushi, isso é perfeito para manter Liam ocupado e o dinheiro entrando. Enquanto isso, a divindade maligna conhecida como o Guia está em sua busca habitual por emoções negativas e vai até a Terra, onde encontra um homem que se ofende facilmente e fica irritado só porque seu pedido no Starbucks não saiu perfeito. O Guia adora o sabor das emoções negativas desse homem, mas deseja algo mais sofisticado, algo realmente gourmet. De volta ao mundo de Liam, Yasushi já instruiu Liam a reparar o cavaleiro móvel antigo chamado Avid para seu treinamento, e Liam já está se preparando para isso. Liam pratica a falsa técnica suprema de seu mestre, o Flash, enquanto seu mordomo Brian observa ao lado. Embora Brian esteja feliz, pois Avid é a unidade do tataravô de Liam, ele ainda é contra a ideia, acreditando que usar uma unidade tão antiga não trará nenhum benefício a Liam.
No entanto, Liam acredita que, se conseguir dominar a unidade mais antiga disponível, suas habilidades de pilotagem estarão entre as melhores. Brian, sempre intrometido, tenta convencê-lo a parar de aprender essa técnica inútil, chamando-a de perda de tempo. Mas Liam está decidido a melhorar, acreditando que esforço contínuo trará resultados. A Magi, por outro lado, vai até o local onde a vida está e expressa seu ceticismo em relação a Yasushi e seus métodos de treinamento. Ela sequer acredita que Yasushi seja realmente um espadachim. No entanto, como Liam a ordenou a reparar a Vid, ela não tem escolha a não ser dar o seu melhor para trazer aquela sucata de volta à vida. Logo depois, a tenente Nascarlin, engenheira de uma fábrica de armamentos, chega com sua equipe ao planeta de Liam para ajudar na restauração de Avid. Liam a recebe no aeroporto para desejar boa sorte. Durante a conversa, Nas percebe a Magi e se pergunta por que uma boneca inteligência artificial está ao lado de um conde. Liam se ofende com a reação dela e rapidamente deixa claro que pode muito bem possuir uma boneca inteligência artificial e punirá quem questionar seu modo de vida. Contudo, Liam interpretou mal a reação de Nas, pois ela na verdade é fã de androides e fica completamente deslumbrada ao ver a Magi. Ela se impressiona com os recursos personalizados de Magi e começa a tocá-la de forma inadequada, quase levantando sua saia, mas Liam a impede a tempo, advertindo-a para não agir de forma inapropriada. Em seguida, eles vão até o armazém onde a vida está armazenado. Assim que o vê, Nas comenta que aquela máquina está completamente acabada e sugere que Liam compre uma nova unidade, em vez de gastar dinheiro tentando reparar aquela. Liam recusa firmemente, deixando claro que o único cavaleiro móvel que irá pilotar será a Vid. Nas então aponta que seria um grande trabalho consertar aquela unidade, já que não possuem peças de reposição em estoque, e o tamanho de a Vid é muito maior que o padrão. Além disso, Nas alerta que o custo para restaurá-lo será altíssimo. No entanto, Liam tem dinheiro de sobra e propõe substituir as peças antigas por componentes dos modelos mais recentes para maximizar o desempenho de Avid. Ainda assim, como Yasushi instruiu que Liam deve aprender a pilotar cavaleiros móveis manualmente, Liam ordena a Nas que mantenha os controles manuais e remova todas as funções assistidas. Antes de sair, ele também pede que Nas adicione alguns movimentos especiais, como um soco-foguete, onde o punho do robô se destacaria e voaria em direção ao inimigo. Nesse momento, Yasushi chega ao armazém para verificar o progresso dos reparos de Avid. Ao ver Nas, não consegue desviar os olhos dela. Yasushi se apaixona à primeira vista, achando Nas perfeita em todos os sentidos mais inapropriados, a ponto de ter um sangramento nasal. Ele rapidamente limpa o nariz, arruma a postura e se aproxima para se apresentar. No entanto, Nas está tão ocupada conversando com Liam que ignora completamente sua existência. Yushi continua tentando, apresentando-se de maneira insistente e até mesmo a convidando para sair, mas novamente é ignorado. Nas segue focada em discutir com Liam sobre a impossibilidade de adicionar movimentos especiais tolos a Vid, rejeitando todas as sugestões absurdas de Yasushi sem sequer lhe dar atenção. Para convencer-nas, Liam afirma que dará a ela tanto dinheiro quanto ela precisar para o trabalho. E Nas finalmente aceita, já que seu plano original desde o início era arrancar o máximo de dinheiro possível de Liam. Yasushi fica extremamente enciumado ao ver Liam e seu amor à primeira vista conversando como se estivessem em um drama romântico, e decide punir Liam submetendo-o a um treinamento ainda mais estúpido e cruel. Desta vez, ele tem uma ideia maligna, ordenar que Liam treine vendado a partir de agora. Ele coloca Liam em um rio corrente, equilibrado em cima de um tronco escorregadio. Enquanto Liam tenta se manter de pé, Yasushi começa a disparar dezenas de bolas de tênis com uma arma personalizada de disparo de bolas. Claro, o que ele está fazendo é machucar Liam de propósito por ter roubado sua possível futura esposa, mas disfarça dizendo que esse novo treinamento tornará um espadachim melhor. Liam acha esse regime de treinamento extremamente difícil, comentando quão pesada sua espada está com os pesos acoplados. Mas, seguindo as instruções de seu mestre, ele continua praticando, tentando o seu melhor para usar a visão da mente para desviar das bolas de tênis que vêm em sua direção. Enquanto isso, o comandante pirata Goas vai até as celas da prisão de sua nave de batalha, onde revela ter capturado várias mulheres, incluindo a princesa Cristiana. Ele não explica a nenhuma delas o que está acontecendo, mas diz especificamente a Cristiana para sair, pois chegaram ao seu destino, a Ilha do Tesouro. Goas se aproxima de Cristiana, revelando que deseja adicioná-la às suas coleções de tesouros porque a acha tão bela que seu corpo inteiro chega a tremer. Ele arrasta Cristiana até a sala de experimentos de seu assistente e abre a porta do quarto de seus antigos bichos de estimação, revelando uma mulher deformada que foi violada e transformada em um monstro por esse pirata cruel. Goas literalmente a joga para fora da nave e revela sua intenção de fazer de Cristiana seu novo pet.
Com todo o tempo do mundo para torturar seu novo brinquedo, ele pede sugestões ao seu assistente, que propõe cortar as pernas de Cristiana primeiro para inutilizá-la completamente. Goas, no entanto, pensa em algo ainda mais maligno: arrancar os olhos de Cristiana e implantá-los em suas palmas. Cristiana, aterrorizada, olha ao redor e vê dezenas de tubos de ensaio armazenando mulheres deformadas, entendendo que, a menos que um herói venha salvá-la, seu destino está selado. Algumas semanas se passam, e nas conclui o reparo do Avid, adicionando diversas customizações conforme as ordens de Liam. Mas o trabalho ainda não está completamente finalizado. Nas leva Liam até o cockpit do Avid para lhe mostrar como operar esse cavaleiro móvel. Para isso, claro, ela tira a parte de cima de sua roupa, afinal, como mais ela mostraria a Liam seus tesouros sagrados? Liam segue as instruções dela, desviando o olhar, e ativa o motor. O robô faz uma rápida varredura de Liam, registrando-o como seu piloto, o que significa que a partir de agora, somente ele poderá operá-lo. Animado, Liam tenta dar seu primeiro passo, mas cai imediatamente. Nas explica que o Avid não possui funções automatizadas de assistência como autobalanceador, e que, diferentemente dos novos modelos, Liam não pode simplesmente apertar um botão para movê-lo. Contudo, há uma vantagem nisso. Segundo Nas, se Liam conseguir dominar essa peça velha de sucata, será capaz de movê-la como se fosse o próprio corpo dele. Sentindo-se motivado, Liam se levanta e começa a caminhar lentamente, equilibrando o cavaleiro móvel com certa habilidade. Ele leva a unidade para fora do armazém enquanto Nas menciona como é importante manter uma forte imagem mental para controlar o robô. Para ajudá-lo a focar, ela se aproxima e ajusta os controles, mas acidentalmente encosta seus seios em Liam, o que faz com que ele crie uma imagem mental totalmente diferente, e o Avid move suas mãos como se quisesse apalpar algo. O gesto faz Nas perceber exatamente no que Liam está pensando, mas ele jura que não é sua culpa. Enquanto isso, Yasushi começa a suspeitar que Liam está abusando de seus poderes e fazendo coisas indecentes com sua tenente dentro do cockpit. Por outro lado, Brian, emocionado, derrama lágrimas de alegria ao ver seu mestre finalmente interessado em uma mulher de verdade. Yasushi, furioso, começa a amaldiçoar Liam e o submete a treinamentos ainda mais intensos. Dias se passam, mas Liam ainda não consegue executar a técnica secreta de seu mestre, começando a se perguntar se não possui talento para isso. A magia acredita que o verdadeiro problema está nos ensinamentos de Yasushi e diz a Liam que vem questionando a credibilidade do mestre ultimamente. No entanto, Liam, que confia cegamente em Yasushi, tenta encontrar uma explicação lógica para defendê-lo, sugerindo que talvez haja magia envolvida na técnica secreta. Ele deduz que não é a espada que corta os troncos, mas sim a magia. Liam concentra seus poderes em sua espada e a balança com a intenção de cortar o tronco usando seu poder mágico. Ao praticar esse movimento repetidamente, mês após mês, ano após ano, ele finalmente aprende a técnica que, tecnicamente, nunca existiu. Agora, como um homem adulto, Liam finalmente quer demonstrar a Yasushi o quanto aprendeu. Ele corta um tronco de madeira a vários metros de distância apenas balançando a espada em sua direção. Yasushi não consegue acreditar no que está vendo. Seus ensinamentos deveriam ter sido apenas um monte de mentiras, então por que Liam é capaz de cortar o tronco por dentro? Ele fica apavorado com o poder de Liam, mas mantém a expressão neutra, dizendo que ele ainda tem um longo caminho a percorrer antes de dominar completamente essa técnica. Algumas semanas depois, Liam está no espaço a bordo de sua nave de guerra com a magia quando recebe um relatório de um de seus subordinados dizendo que Muk, um dos pequenos planetas abandonados em seu território, que era usado apenas para produzir energia, foi atacado por uma frota de piratas. O exército estacionado em Mukai está engajado em combate com os cavaleiros móveis liberados pelos piratas, mas o subordinado de Liam não acredita que as forças militares resistirão por muito tempo devido ao pequeno número de soldados disponíveis. A magia sugere que eles embosquem os piratas aproveitando um ponto cego de Mukai, usando a gravidade a seu favor. Liam aprova o plano e ordena que todas as suas naves capturem os piratas, enquanto ele mesmo parte para defender as plantas energéticas na linha de frente. Brian, ao ouvir a ordem, implora para que Liam não arrisque sua vida, mas Liam não é covarde. Além disso, ele se considera um espadachim altamente treinado pelo lendário samurai, e deseja que o Império veja as habilidades que agora possui. Logo depois, ele entra em seu cavaleiro móvel, Avid, e parte em direção a Mukai. Atacando os inimigos pelo ponto cego, Liam destrói um cavaleiro móvel após o outro antes que eles sequer percebam sua presença. Em pouco tempo, ele reduz significativamente o número de inimigos. Para impressionar ainda mais, ele usa um movimento especial chamado Rifle de Feixe para lançar um raio de plasma em um dos piratas inimigos.
Em seguida, utiliza sua técnica secreta, o caminho do relâmpago, destruindo dezenas de inimigos à distância, assustando tanto os piratas que eles começam a recuar para suas naves. Enquanto os inimigos recuam, Leon usa outro movimento especial chamado soco-foguete, que é bastante eficaz, mas do qual ele não gosta. Leon liga para Nas naquele momento para reclamar, dizendo que queria um punho arremessável, e não um míssil em forma de mão. A magia interrompe a ligação, relatando a Leon que eles conseguiram capturar menos de 10% das naves inimigas, já que 30% foram destruídas e o restante conseguiu escapar. Mesmo assim, Leon considera essa operação uma vitória e elogia Magi por ter feito um excelente trabalho como vice-comandante.